Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje recebemos novamente o Luiz, do canal Magistério Levi. E como as festividades da religião ocidental estão se aproximando, vamos falar um pouco sobre o presépio. Quantos vídeos vocês já viram de alguém muito versado no assunto falando sobre o presépio e do que se trata? De onde veio essa ideia, o que significa, como foi concebida, como é entendida? E é isso que vamos desenvolver. Seja bem-vindo. Shalom. Shalom, Jacó. Hoje vamos trazer um tema. Jacó me perguntou: você tem algum tema interessante para o Natal? E eu disse: bom, por que não falamos sobre a origem dos animais que aparecem no presépio? Aqui está, vou mostrar para ver se aparece na tela de perto. Tenho aqui um presépio pequeno de quando estive no Peru, em Arequipa. E aqui temos dois animaizinhos. Vamos falar sobre a origem desses dois animaizinhos, que são o jumento ou, em alguns lugares, a mula e o boi. Vamos falar sobre os dois, então vamos ver a origem desses dois animais. Por que eles aparecem no presépio ou no Belém se não aparecem no Novo Testamento? Ou seja, qual é a origem deles se não aparecem no Novo Testamento? Trouxe, como sempre, um artigo em PDF, pois já virou hábito no canal, para que vocês acompanhem aos poucos. E vamos começar vendo desde o Novo Testamento, desde o início. Aí temos a transição. Eu coloquei da profecia à iconografia, principalmente porque, bom, é um presépio. E por isso iconografia, porque é um presépio, evidentemente. O boi e o jumento na manjedoura não aparecem no cânon bíblico. Portanto, a pesquisa sobre sua presença deve partir desse fato, sua ausência nos textos. Ou seja, nem o boi nem o jumento aparecem no Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, temos um relato da natividade. Ele se limita a indicar o local do nascimento e o leito humilde do menino. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura. Não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2,7. No Evangelho de Mateus, não há manjedoura. O foco está na ação de José, dos magos ou astrólogos, sem mencionar detalhes do estábulo de animais, ou seja, por enquanto não há nada de animais, temos apenas Lucas, aparece a manjedoura e só, não temos mais nada. Então, de onde vem tudo isso? Pois isso vai vir da Septuaginta, vocês vão ver uma viagem muito interessante que é, tudo começa com a Septuaginta, a Bíblia grega. A tradição cristã vai se alimentar de uma leitura exegética de duas passagens do Antigo Testamento traduzidas na Septuaginta, que foram interpretadas pelos pais da igreja como profecias cumpridas na Natividade. Esta é a página 141 do livro de Fernandes Marcos, que temos aqui, precisamente este aqui, do Centro Superior de Investigações Científicas, do Centro Superior de Investigações Científicas. Hoje vamos tratar do quarto tomo, livros proféticos de Isaías e Abacuque. E na tela, vocês têm duas citações. Uma está com uma parte em grego e outra parte em hebraico, que é Isaías 1:3, ou seja, a passagem central. É a queixa profética de Isaías, que contrasta a fidelidade dos animais com a ignorância do povo. Então, temos a citação da Septuaginta, temos em hebraico diz: conhece o boi o seu dono e o jumento, a manjedoura do seu senhor? Israel não me conhece, meu povo não tem entendimento perfeito, isso é literalmente em hebraico. Por que em grego não está assim? Foi modificado? Então, se formos para a página aqui do livro de Natália Fernandes Marcos e lermos em grego, diz assim: o boi conhece o seu dono? Aqui está igual, e o jumento, a manjedoura do dono. Mas Israel não me conheceu. Há um passado e meu povo não entendeu. Como isso foi interpretado, como coloquei na tela. Negrito, o boi conheceu o seu dono e o jumento, a manjedoura do seu senhor. Israel não conheceu nem entendeu no passado. Então, eles vão interpretar a patrística cristã, interpretar esse texto no passado? Ou seja, trata-se de um evento único já ocorrido, não atemporal. Por isso usei conheceu. Porém, o texto diz conhece, mesmo sendo passado. A próxima parte é sobre Israel. Meu povo não entendeu, por isso destaquei. Eles veem como um evento único. É uma diferença entre o hebraico e o grego, Ou seja, isso é a patrística cristã reinterpretando os textos da Septuaginta, não do hebraico. Então, a forma verbal no hebraico é vista pelos estudiosos como um perfeito estático, expressando uma verdade atemporal. O boi reconhece seu dono, mas isso não ocorre sempre, e sim em ocasiões especiais. No entanto,
O aoristo és nos sugere uma ação completada no passado para os pais da igreja. Isso facilitou a interpretação da profecia como uma referência a um evento passado específico, ou seja, único, a saber, quando Jesus foi colocado na manjedoura e os animais realmente o reconheceram. Portanto, a versão grega do texto, com sua ênfase em um conhecimento passado, torna-se a fonte primária para vincular a profecia de Isaías diretamente à cena histórica da Natividade, como se fosse uma profecia completa. No mesmo momento, o nascimento de Cristo, ou seja, o significado teológico, aqui temos a patrística cristã. Interpretou o boi como símbolo do povo submetido à lei e o jumento como símbolo dos gentios ou da humanidade, ambos reconhecendo instintivamente Cristo, o dono que já faz sua manjedoura. Isso já é Justino Mártir, que está no diálogo com Trifão. Ou seja, aqui já temos que a patrística já está interpretando isso como um símbolo do povo judeu e o jumento como símbolo dos gentios. Ou seja, ambos, judeu e gentio, submetidos à humanidade, ambos reconhecendo Cristo, que é o dono que já prepara sua manjedoura. No entanto, vemos que esses animais são simbólicos, ou seja, são os gentios e são os judeus. Não são animais físicos, mas vamos ver que vão aparecer como animais físicos que reconhecem Jesus. Não sei se prefere continuar com Abacuque ou fazer uma pausa. Não, na verdade é exatamente isso. Também é um pouco de senso comum, me parece, e é mais do que isso. Na verdade, eu estava olhando esse mesmo versículo como aparece, digamos, nos textos de Qumran, porque vocês sabem que em Qumran foi encontrado todo o rolo de Isaías, quase em perfeito estado. E está especificamente esse versículo, e também está na conjugação, como vemos, então, embora esteja um pouco apagado, mas basicamente sim. Aliás, os negritos que colocamos são os animais, ou seja, Sor e Jamor são os negritos que colocamos ali. Ou seja, Jamor é o jumento, ou seja, Jamor e Sor. Colocamos em negrito para que vocês saibam quais são os animais, ou seja, o boi e o jumento, para que vocês saibam. Por isso facilitamos. O resumo é simples. Os animais reconhecem seus donos. Isso é atemporal, é o que o texto afirma. No entanto, vemos que no grego isso é visto como um fato específico, um evento único que já aconteceu. Ou seja, uma espécie de profecia. E por isso vai ser reinterpretado como se fosse cumprido em Jesus, e aí já temos não só o de Isaías. Agora temos Abacuque mais abaixo. Veja se encontra Rabacuque, perfeito. Aqui muda tudo, pois falamos de um passado, não de presente ou algo atemporal. Aqui estamos falando de que aparecem dois seres vivos, dois animais, e em outro lugar não tem nada a ver. Então temos a citação de Abacuque, uma segunda profecia popular na liturgia e na tradição cristã. Conceito dos animais ladeando o Messias. Então aqui aparece o texto em grego e temos em hebraico. Bom, vamos ler primeiro em grego, porque é muito curioso. Nos diz, oração de Abacuque, o profeta, em cântico. Senhor, ouvi teu anúncio e temi, vi tuas obras e me perturbei entre dois seres viventes. Serás conhecido? Em hebraico, perfeito. Senhor, ouvi tua fama e temi, ó Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra, no meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te de ter misericórdia. Também os anos podem ser traduzidos como tempos, ou seja, no meio dos tempos, no meio dos tempos. Fazê-la conhecida, ou seja, não precisa ser necessariamente anos. Bem, há algo muito claro aqui, que é que diz no meio de dois seres vivos, não precisa ser necessariamente animais. Se você notar, Jacó, qual a relação do hebraico com no meio dos anos, dos tempos ou de dois seres vivos? A diferença é grande. Por isso, há uma jornada que acompanhamos do hebraico, passando pelos anos, até a transição de seres vivos para animais. Esta é a mudança no tempo, ou seja, uma mudança bastante extensa. Ou seja, e então temos a tradução aqui embaixo. No meio dos anos, colocamos aqui dentro dos anos, ou no meio dos anos, ou dentro dos anos, ou seja, no decorrer do tempo. Por isso também pode ser traduzido como tempo, no meio de dois seres vivos. A Septuaginta traduziu de forma errada ou criativa a palavra shanim, anos, interpretando-a como shum, seres vivos ou animais. Talvez tenha sido um erro de cópia. O texto hebraico original seria então um pedido ao Senhor para manifestar ou revelar sua obra no meio dos anos de Krishanim. E é uma oração para que Deus haja logo na história humana. E na tradução para o grego, o tradutor grego leu ou interpretou a palavra hebraica shanim, anos, de uma forma que a transformou em shon,
que significa seres vivos ou animais. Ou seja, vemos uma mudança que eu acho que é bastante brusca. Bom, eu tenho aqui a interpretação que vem depois, que é uma interpretação clara. A expressão dois seres vivos ou animais foi interpretada como referência direta. É a de baixo, entendida como referência ao boi e ao jumento na manjedoura. Essa fórmula logo foi incorporada à iconografia cristã. Isaías já menciona um boi e um jumento. Aqui, em vez de anos, são colocados seres vivos, que depois se tornam animais. Então, se temos um boi e temos um jumento, que é um evento único que reconhecem o Senhor, e vemos que aqui estão parados com dois seres vivos. Então, claro, evidentemente você liga uma coisa à outra. E aí você já vai tendo o que hoje conhecemos como um presépio. E já temos o desfecho de tudo isso, que são os textos apócrifos. Ou seja, surgirá um pseudo-Mateus que nos dirá claramente que ligará todas essas profecias e colocará tudo em contexto para nós. Assim, a tradição estabelecida pela exegese da pátria cristã cristaliza-se nos evangelhos apócrifos como o pseudo-Mateus, século VI depois de Cristo. Este evangelho, compilado de textos antigos, reúne as profecias do rei sobre o nascimento. No terceiro dia, Maria pôs o menino na manjedoura, e boi e jumento o adoraram, cumprindo a profecia de Isaías. Você é o pseudo-Mateus 14:1, e o texto inclui a citação de Abacuque e in medio duorum animalium inosteceres, ou seja, no pseudo-Mateus. Fornece a justificativa narrativa que a iconografia adotaria universalmente, dando um papel ativo à duração e o calor aos animais. E abaixo foi trazido o texto literal inteiro para que ninguém diga: olha, é que isso não sei o que ou não sei quantos. Aqui está, capítulo 14. No terceiro dia após o nascimento do Senhor, Maria saiu da gruta, entrou em um estábulo e colocou o menino na manjedoura. E o boi e o jumento o adoraram. Então se cumpriu o que havia anunciado o profeta Isaías. O que acabamos de ver. O boi reconheceu o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Reconheceu. Atenção ao grego. Em hebraico disse conhece, conheceu. Note como se interpreta no passado. Por isso colocamos conhece no início e seguimos para o ponto 2. E esses mesmos animais que tinham um menino entre eles, o adoraram ou o adoravam sem cessar. Então, se cumpriu o que foi dito pela boca do profeta Abacuque. Ou, o que acabamos de ver, você se manifestará entre dois animais? E José e Maria permaneceram nesse local com o menino durante 3 dias. Aliás, se alguém, além de tudo isso, quiser alguma citação acadêmica, por exemplo, que não tenhamos preparado, aqui, na página 87 do livro de Natália Fernandes Marcos e do Centro de Superpesquisa Científica, Centro de Superpesquisa Científica. Eu não tenho o livro aqui, fiz isso para ler, o que nos diz sobre isso. Na Epifania de Abacuque, a divindade surge entre dois seres vivos. A imagem foi desenvolvida pela tradição cristã em relação ao episódio do nascimento de Jesus, onde o menino está acompanhado na manjedoura por um boi e um jumento. O evangelho apócrifo do pseudo-Mateus 14 cita o versículo, atribuindo-o ao profeta Abacuque, no meio de dois animais, e não te calarás. Ou seja, o mesmo que lemos, então já está perfeito. Então já temos toda a origem do presépio, já vimos que vem da Septuaginta de Abacuque e de Isaías, e depois do pseudo-Mateus. Agora eu trouxe uma curiosidade para vocês, já que estamos falando desses temas, então vamos a uma curiosidade. E é porque, em alguns casos, aparece um jumento e em outros casos aparece uma mula. Alguns vão dizer, tem uma mula e me disseram que é mula. Mas por que não seria um jumento? Embora as fontes bíblicas que vemos, ou seja, Isaías 1:3, como vimos Jamor e os apócrifos, especifiquem o jumento, onus, como o segundo animal junto ao boi. A iconografia popular e medieval variou, às vezes incluindo a mula. Então, temos fontes concretas de que o animal que cumpre a profecia de Isaías é o asno asinus em latim, o mesmo que acompanha Maria a Belém e na fuga ao Egito. E então alguém pode estar se perguntando, e então por que aparece uma mula? Bem, o aparecimento da mula, a substituição da mula, que é mulos, pelo jumento, foi um fenômeno artístico. Por isso mencionamos a iconografia presente em certas representações do início do período medieval. Essa variação não veio de mudança teológica. Até aqui, a teologia só interveio por ambiguidade linguística.
A distinção estrita entre asno e mula se diluiu no latim popular e nas línguas vernáculas, permitindo assim que se falasse de ambos os animais. E quanto à carga, a mula, sendo robusta, pode ter sido usada por artistas para simbolizar o transporte da Sagrada Família, embora o asno fosse o animal tradicionalmente associado à humildade. A mula nunca teve, então, o mesmo peso teológico ou histórico que o asno. No presépio, mantém-se como variante menor e folclórica da tradição. E aqui eu acrescentaria algo: você sabia que se representava nas partes de Jesus como nas igrejas? Aparecem com cenas diferentes. Maria vai para o Egito, fuga para o Egito, a natividade, ou seja, cada um é uma cena. Certamente a mula aparece para diferenciar de quando Maria vai na fuga para o Egito, que ela vai com um asno ou um burro. Colocar outro burro pode causar confusão, assim como ao adicionar outro animal. Há uma diferença visual entre os eventos. Seria quase igual ou relacionada? Digo isso porque é o que se aprende em história da arte, mas acredito que essa seja a razão. E aqui eu trouxe algo só por curiosidade. São as primeiras representações do boi e do jumento no presépio, datando de 330 a 350 depois de Cristo. Aqui temos as primeiras representações, ou seja, vemos claramente que desde a morte de Jesus até começarem a representar isso, já é o século IV. Ou seja, isso foi sendo construído teologicamente. Então, o sarcófago de Bolignac é considerado um dos presépios mais antigos conservados. O relato mostra Jesus enrolado na manjedoura, com um boi e um jumento aquecendo-o com o hálito e adorando-o. E então eu trouxe para Jacó simplesmente uma série de imagens para que vocês possam ver na tela, por curiosidade. Ou seja, não se preocupem, vocês podem ver isso. Esta é a que estávamos falando, que é a mais antiga do século IV, pode ir passando se quiser. Para o pessoal, aqui vemos os dois animais, isso é em tamanho grande. Esta é a primeira que temos, a mais antiga, vamos ver, coloquei alguns exemplos para você. Outro exemplo é um relevo de sarcófago do século IV das catacumbas de São Giovanni. Está na Itália, e aqui vemos novamente a representação dos dois animais. Já estamos no século IV, ou seja, a partir do século IV temos muitas imagens, sarcófagos. Aqui vemos do século IV a Basílica de São Ambrósio, em Milão. Mais uma vez, temos os dois animais exatamente igual ao de Arequipa que mostrei no início. Aqui temos o século IV da Catedral na Itália, novamente século IV, ou seja, a partir do século IV surgiram muitas representações. Aqui surge outra curiosidade. Será este o primeiro presépio vivo? São Francisco de Assis criou o primeiro presépio vivo no Natal de 1223 em Greccio, Vale de Rieti, Itália. São Francisco, após visitar a Terra Santa e Belém, queria recriar o nascimento de Jesus da forma mais simples possível, para que o povo pudesse visualizar a pobreza em que o Filho de Deus veio ao mundo. Então temos uma data que é a véspera de Natal de 1223, em uma caverna natural perto da ermida, em Grécio. O objetivo era evitar o luxo das celebrações da época e focar na humildade da encarnação. São Francisco queria que todos vissem de perto a dificuldade do nascimento, por isso coloquei a citação para vocês. A recriação não incluiu, como agora, atores reais, ou seja, não havia atores para representar a Sagrada Família, mas sim o foco estava nos elementos do estábulo que são mencionados. No Vale de Rieti, no Vale de El Valide. No Vale de Rieti, no Vale de Rieti, no Vale de Rieti, o Vale de Rieti, no Vale de Rieti. O Ratzinger, em 2012, expôs a distinção entre a base bíblica e a tradição devocional, que foi formalizada e esclarecida na época contemporânea pelo Papa Emérito Bento XVI, Joseph Ratzinger, reafirmando o papel do jumento, reafirma que a presença se deve ao rico pano de fundo da tradição da profecia de Isaías, e sua presença se deve puramente à leitura profética de Isaías, ou aplicação pela patrística. É Ratzinger quem diz que é um jumento, não uma mula, ou seja, que é um jumento.
Ele não é contra as pessoas colocarem uma mula, mas é o próprio Ratzinger, o Papa, quem reafirma que é um jumento. E isso está no prólogo da infância do livro Jesus de Nazaré, de Ratzinger. Ou seja, vemos claramente, isso está claro, e aqui com isso terminamos, que é um jumento, ou seja, um boi e um jumento, como está no profeta Isaías. Então, por isso essa é a explicação da mula que vimos com o tempo, assim, tudo isso é a explicação da origem dos animais, do peixe. Basicamente, você está me dizendo que as pessoas que fazem um presépio hoje em dia fazem isso porque na época os autores desses evangelhos, né, seja ele ou os apócrifos, basicamente entenderam errado o hebraico e daí isso evoluiu e por razões artísticas começaram a retratar dessa forma. E aí saiu do controle e hoje todos que celebram essa festa colocam esses animais para representar um erro na compreensão do hebraico. É basicamente isso. Bom, poderíamos explicar que no Novo Testamento não há nada, ou seja, porque quando lemos o Novo Testamento não há mais nada. Mateus nem sequer menciona a manjedoura, só Lucas menciona. Mas claro, o que se busca aqui é reinterpretar a Septuaginta, que está em grego, porque a base do Novo Testamento não é o texto dos maçoretas, é o texto em grego. Vocês verão um texto quase como uma profecia, pois usa conheceu no passado, sugerindo um evento único. Você então se pergunta, quando isso ocorreu? Em uma manjedoura, então relacionam manjedoura com o que aparece no Novo Testamento. E a partir daí há dois animais, então vão incorporar esses dois animais que não estão no Novo Testamento, para que se cumpra o que foi dito por Isaías e para que se cumpra o que foi dito por Abacuque. Há dois seres viventes que adoram o Senhor, um boi e um jumento, que são colocados junto a Jesus. Depois, com o tempo, vimos que com a linguagem isso foi se deformando. O jumento virou mula, então, claro, no final ficou aquela dúvida se é uma mula ou um jumento. Claramente, o Papa já estabeleceu que não é um jumento, porque assim está escrito no livro de Isaías, ou seja, é preciso ir até Isaías. As tradições foram construídas com a interpretação da pátria cristã e formalizadas no pseudo-Mateus, criando a tradição. Muitas das tradições que o catolicismo tem vêm de apócrifos, ou seja, pseudo-Mateus. O proto-evangelho de Tiago, claramente, ou seja, são primos. São irmãos ou primos de Jesus. Muitos citam o proto-evangelho de Tiago. Algo curioso sobre o presépio é que a própria palavra presépio, fatiné, também é um tanto ambígua. Isso, pelo que entendo, já aparece com Homero, mas na tradição cristã parece ser Justino Mártir. Você pode me corrigir que diz que é uma caverna? Então, também, por exemplo, há grupos cristãos hoje em dia que dizem não, que é uma sucá, que é como uma cabana. Sim, tentam reivindicar o que a tradição cristã chamou de caverna. E quando mostram, dizem que era um estábulo. Recentemente estive com um especialista que também é guia turístico nesses temas. Ele me comentou em Jerusalém que paramos em um lugar chamado Han, em árabe, que é Han. É como um lugar onde, quando você viajava longas distâncias, todos paravam no Han, amarravam seus burros ou animais embaixo e subiam para dormir em cima. Então, Han, pode-se dizer que era como um estacionamento, algo parecido. O fato de haver divergência na tradição cristã sobre ser uma caverna lembra a dúvida sobre o nascimento, que você já explicou no seu canal, que eu deixo na descrição, Magisterium Levi, que também podem ver em colaboração, que estamos, e que entre Mateus 2:1 e entre Lucas 2:1, que por um lado Jesus nasce em Belém, supostamente nos dias do rei Herodes em Mateus, mas em Lucas é durante o censo de Quirino, mas nessa época Herodes já havia morrido e Herodes morre. No mínimo 4 antes da Era Comum, o censo é em 6 depois da Era Comum. Ou seja, Jesus não nasceu no ano 0, ou aqui ou ali, talvez antes de Herodes, mas é esse tipo de curiosidade assim. E bom, não sei se você tem algo mais para acrescentar. Ah, bom, algo que também gostaria de acrescentar. Que porque eu disse suposto nascimento em Belém, porque há praticamente um consenso, e você talvez vá corrigir, de que Jesus é de Nazaré, não de Belém. Mas os evangelistas, como evangelistas, tentam fazer com que Jesus cumpra as profecias. Então eles escrevem, bom, está escrito em Miqueias sobre Belém, então vamos fazer com que seja em Belém, ou como você explicou. Isaías menciona uma manjedoura,
e relacionamos essa palavra à leitura grega. Jesus precisa cumprir Isaías e Abacuque como se estivesse realizando profecias posteriormente, conforme o desejo do evangelista. Ou seja, o evento histórico também não é tão histórico nesse aspecto? Sim, veja que, ao falar do sudário, Mateus diz que saiu da gruta, e São Francisco mostra tudo em uma caverna. Assim, vemos claramente o que ocorre também no sudário. Mateus afirma que entrou em um estábulo e colocou o menino na manjedoura, mas muitas tradições cristãs vêm de textos apócrifos. Essa é a realidade, ou seja, Jesus teve irmãos, pois se você olhar o texto apócrifo, isso aparece, isso está lá, não é? Sim, porque é preciso defender o dogma de que Maria é sempre virgem, então é assim. O que você está dizendo é que Herodes, o Grande, morreu no ano 4 a.C. e teria realizado uma perseguição. Das crianças que nasceram então, é de 0 a 2 anos. Então em que época Jesus nasceu? Supostamente, então Jesus deve ter nascido entre o ano 4 a.C., antes de Herodes morrer, porque Herodes está vivo no relato de Mateus até o ano -6, pois são no máximo 2 anos. Então entre -4 e -6. Jesus nasce, aí Lucas relata o nascimento. Quando isso ocorre? O censo de Quirino ocorreu no ano 6, depois de Cristo, podendo haver até 10 anos de diferença. O censo de Quirino causa revolta liderada por Judas, o Galileu, e Sadoque, o fariseu. É um evento marcante. Ou seja, as pessoas reconhecem isso, mas vemos que os relatos de Mateus e Lucas são incompatíveis, porque Mateus não quer ensinar história, mas mostrar que Jesus é o novo Moisés. Então há uma matança de primogênitos, eles vão para o Egito. Depois Jesus fica 40 dias no deserto com Satanás e responde a Satanás como Moisés. Ou seja, isso não é um relato teológico, Lucas sim está tentando fazer um relato mais histórico. No entanto, Mateus é um cara que se diz. Como vimos em outro vídeo, antes queriam unir Jesus a Davi. Aqui, querem representá-lo como Moisés. Há uma matança de primogênitos, mas o Egito é retratado como irreal, sem base histórica ou matança de inocentes. Ou seja, Lucas quer nos contar um relato histórico. Eles teriam se deslocado por causa de um censo inexistente, já que não houve censo tribal ou universal em Roma. Não existe nenhum texto de nada, no entanto, o que nos dizem claramente é que eles se deslocam porque vão se registrar no censo. Em Roma, era onde você morava? Como se faz atualmente, ou seja, não é algo histórico, mas claro, Lucas quer mostrar que uma profecia vai se cumprir, uma profecia que, aliás, fala em termos de assírios e tudo mais. Não acredito que seja da época de Jesus. Já sabemos das releituras do Antigo Testamento, como com Judas e Agitófel. Ou seja, sempre há releituras com Moisés, Jesus é o novo Moisés. Ou seja, sempre há releitura do Antigo Testamento para que Jesus reviva os eventos e fatos do passado. Moisés ficou 40 dias isolado, eu também fico 40 dias, ou seja, vamos ver que até quando aparecem Moisés e Elias também, se alguém quiser um dia ver os paralelos, que vá quando Moisés sobe a montanha e vai ver que os relatos são parecidos. E é porque estão utilizando, é como se Jesus tivesse que reviver todos os eventos ou acontecimentos do passado e, onde supostamente os do passado falharam, ele vai cumprir. Davi falha, Jesus não. Moisés falha, Jesus não. Ele está superando todos os personagens do Antigo Testamento para mostrar que é o Messias. Esse é o relato narrativo, teológico, que quer explicar, evidentemente. Em particular, Mateus, que inclusive utiliza os números, e Lucas também utiliza os números. Ou seja, quem ler a genealogia deve saber que tudo está estruturado em números. São 70 gerações, sendo os 7 Enoque. No livro de Enoque há uma profecia de que depois de 70 gerações viria o juízo. E quem é a geração 70? Jesus cumprindo uma profecia de Enoque, e por isso há 7 que é Enoque. E de Enoque até Jesus são 70. Davi e Abraão surgem em números múltiplos de 7, 77, 70, 56 e 42. Tudo está organizado para que, até pela gematria, se vincule Jesus, como vimos com Mateus. Entre Jesus e Davi, há 14 gerações, a gematria de Davi é 14 Nadal, o Abafiladal mais 4, 6 mais 4, 14. E tudo é assim. Tudo é reinterpretado para que Jesus cumpra e se relacione numericamente, narrativamente e teologicamente
com esquemas do Antigo Testamento, até mesmo numéricos. Muito, muito interessante. E é tão irônico que tudo que o cristianismo, em seu tempo, lutou contra os hereges e os apócrifos, para que no final sejam eles que predominam na cultura cristã. Tem muito a conversar sobre eles. Obrigado por vir, Luiz, do Magisterium Levi. Vou deixar aqui embaixo um vídeo sobre Judas, com participação do Ariel, do canal Judas de História, e também de muitos outros vídeos que já fizemos. Mandamos um forte abraço para vocês. Tenham um ótimo dia.